Boa tarde a todas, sejam bem-vindas à nossa aula de Tânia semanal. Hoje a gente vai começar o capítulo 10 do Tânia. Em relação a alguns assuntos que foram discutidos na semana passada, que a gente deu uma boa brisada no assunto de livre-arbítrio, entre outros. Não vou entrar mais nisso hoje, mas quem tiver na minha aula semana que vem na escola, eu vou entrar um pouco nisso, porque eu achei que é um paradoxo muito interessante da gente analisar, que é consciência versus imersão. Dois assuntos que eu acho que são muito importantes, eles parecem contraditórios, mas que tem a ver com aquele capítulo, mas eu não vou entrar nisso hoje, eu vou deixar para a escola. Lechaim, capítulo 10 do Tânia, ele vai falar sobre o tzadik. Ele vai falar sobre o tzadik. O tzadik, ele é uma pessoa que já foi mencionada antes no Tânia, que ele não comete pecado nenhum. Mas não somente que ele não comete pecado nenhum pelo fato dele ser... digamos assim, muito autocontrolado, porque isso poderia ser um Benoni. O tzadik, ele não comete pecado nenhum porque ele realmente não tem mal. Ele não tem mal. Aquela pessoa que ela não tem maldade no coração, que ela não tem maldade nas emoções, bem-vindas, que ela não tem maldade de nenhum tipo. Agora a minha pergunta, antes de começar o capítulo 10, é a seguinte: por que nós, réis mortais, temos que estudar sobre a natureza do tzadik? É uma boa pergunta ou não é uma boa pergunta? E quem seria? Quem seria um tzadik? Uma boa pergunta. Quer dizer, em primeiro lugar, como a gente identifica, certo? Quem são, pessoal, quem são os tzadikim da nossa geração? Segundo lugar, o que nós podemos fazer a respeito? Não tá... Mas uma coisa a gente tem certeza, a grande maioria das pessoas não são tzadikim. Quando eu falo grande maioria, quer dizer 99,9999% não nasceu para ser tzadik. Então, por que o Alter Rebbe dedicou um capítulo inteiro, que a gente vai começar a estudar agora, sobre a natureza do tzadik? Por isso, eu... Fala. Você vê de farol, né? De preferência. Muito bom, Peggy. A Peggy falou o primeiro motivo que eu queria falar. Mesmo que não está falando sobre você, o tzadik, ele pode servir como farol. Quer dizer o seguinte, se você consegue identificar quem é o tzadik, você descobre que ele é uma pessoa completamente diferente quer dizer, o judaísmo acredita que existem pessoas iluminadas, que essas pessoas iluminadas não é qualquer um que se achou iluminado. Isso aqui é a primeira coisa importante de deixar bem claro, não é tipo o cara fez um método que ele ficou iluminado. Não, ele é praticamente iluminado por natureza. A gente vai ver que tem pessoas que podem atingir isso também. E quando você se conecta com o tzadik, a Peggy lembrou muito bem que a gente falou isso já no capítulo 2 do Tânia, esse tzadik ajuda você na sua vida, no seu serviço para Hashem, porque ele ajuda a revelar a sua alma, já que ele tem a alma dele mais revelada, ele ajuda a gente a revelar a sua alma. Mas eu estava pensando que tem mais um motivo para a gente estudar sobre a natureza do tzadik, além disso que eu não... Por quê? Você tem suas falhas, seus lados maus, você tá bom. Eu não sou tzadik, eu sou humano, eu posso... Sim, mas isso porque eu tenho esse papo. É boa essa, mas o Alter Rebbe fala que tem... Mas eu gostei disso que a Rafa falou, porque na verdade, pessoal, não é tanto sobre o capítulo 10, a gente já viu isso aqui antes, mas isso que a Rafa falou sobre não se sentir mal é uma coisa muito interessante, porque quer dizer, até o Tânia chegar, todo mundo achava que o objetivo de cada judeu é ser tzadik. Eu acho que é isso que ela está se referindo. É uma grande revolução isso aqui. Quando o Alter Rebbe fala, não, tzadik é para poucos, claro que muda completamente a nossa maneira de ver a vida. Quer dizer, ninguém está exigindo de você a perfeição. Isso por um lado. Mas, então por quê? Mas isso é a pergunta sobre antes. Agora eu estou perguntando, então por que sim estudar um capítulo inteiro sobre a natureza do tzadik? Eu podia falar, o tzadik não é para todo mundo e acabou. Eu acho que tem mais um motivo. Apesar que tzadik não é para todo mundo, todos nós temos sim dentro de nós um aspecto de tzadik. Eu quero fazer uma certa novidade que eu estava pensando. Por que eu quero falar isso aqui? A partir do momento que todos os judeus estão interligados, certo? Tanto é que a gente está ligado com tzadik. E nós temos momentos. Eu acho legal falar isso. A gente tem momentos de tzadik. Você entendeu? Quer dizer, na hora que tua alma está revelada, você está empolgado com alguma coisa judaica, você está empolgado com alguma coisa espiritual, praticamente você matou o teu Yetzer Hara, mesmo que você não matou total, tanto é que ele vai voltar e vai acordar depois. Mas eu quero dizer assim, é legal você saber
que existe sim um tzadik dentro de você. Tanto é que o Zohar fala, a gente vai trazer mais pra frente no Tânia, que existe um pedaço de Moshe Rabbeinu dentro de cada judeu. Isso significa que tem um aspecto teu que nunca pecou, que nunca quer pecar. Entendeu? Quer dizer, a gente não consegue ser tzadik o tempo inteiro. Isso é para poucos. Mas claro que dentro de você existe sim essa verdade. Por que que eu estou falando isso aqui só para ser fofinho e para falar uma coisa bonita? Eu acho que isso é algo prático, isso que eu estou falando agora. Por quê? Sabe quando você chega para uma pessoa, vamos pegar um exemplo do mundo, né? E você fala para ele, olha, quero que você vai casar, você vai construir uma família linda, maravilhosa, que tudo vai funcionar. Aí você vai ver como que foi a vida dessa pessoa, totalmente traumática, certo? Sei lá, os pais quebravam o pau em casa e se separaram e tratavam mal os filhos. O cara nunca teve uma experiência do que é uma família saudável. Então, com todo o discurso que você vai falar para ele, faça uma família saudável, a pessoa nem sabe o que é isso, certo? Eu acho que em psicologia deve ter muito essa questão. Não é o falar, discurso é falar. Não tem no DNA dessa pessoa, talvez ela vai conseguir construir, mas é muito mais difícil porque ela nunca cheirou isso. A mesma coisa para nós. Lógico que a gente não está no nível do tzadik. Mas até para você ser um Benoni, o Tânia vai falar isso mais para mim. Eu quero falar o seguinte, mesmo que você, que as pessoas em geral não conseguem ser tzadikim o tempo inteiro, isso eu estou querendo falar. E o que a Hashem exige da gente? Ser um Benoni, que é uma pessoa que luta o tempo inteiro, você só consegue lutar o tempo inteiro para uma coisa que você tem um gostinho por ela. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você já sentiu o gostinho uma vez, por isso que eu falo, mesmo uma pessoa que não teve nada, mas eu já vi tanta gente que fez tchuvá, sabe por quê? Não porque foi na casa, não porque foi na palestra do Rabino, não porque leu um livro, foi passar um Shabat na casa do Rabino e viu uma casa quente, os filhos sentados na mesa, o cheiro da halá da esposa do Rabino. Eu te garanto, isso aqui fez muito mais gente fazer tchuvá do que qualquer aula. Te garanto, posso garantir. Por quê? Porque é uma vivência. O cheiro da ralada da esposa. Por isso a gente fala às vezes brincando, sabe? Papel do homem, papel da mulher. Porque a mulher está na cozinha. Porque não é isso. Vocês não entendem. Ninguém que vai na casa do Rabino Shabbat está indo lá só para ouvir Dvar Torá do Rabino na mesa. Isso aqui ele está lá para receber o carinho, para sentar um pouco no sofá, para fazer bagunça com os filhos do Rabino. Mas por que eu trouxe esse exemplo agora? Porque às vezes uma pessoa, ela precisa um pouquinho do cheirinho da verdade para falar, é isso que eu quero da minha vida. Agora, me veio agora esse exemplo, mas eu acho que encaixou bem. Se nós lá dentro não soubéssemos que existe essa tal verdade, entendeu? Absoluta. Que existe esse bem absoluto. Que existe uma pessoa totalmente pura. Que existe uma transparência total, mesmo sabendo que nós não estamos nesse nível a maioria do tempo. Não faz mal. Mas o pequeno sentimento que isso aqui existe, toda a luta do Benoni, ela fica diferente. E a gente vai ver mais pra frente no Tânia, só pra mostrar que eu não estou inventando essa explicação, mas é porque mais pra frente no Tânia a gente vai ver que o Alter Rebbe explica por que a gente jura. A primeira frase do Tânia, não sei quem lembra, era que o bebezinho, antes de nascer, ele faz um juramento, serei tzadik e não serei rachá. E o Alter Rebbe pergunta, como você jura que você vai ser tzadik se mal está nas tuas mãos ser um tzadik? Ele fala, porque apesar que você nunca vai chegar lá, faz parte sim da missão de cada um tentar ser tzadik. Quer dizer, a gente está toda hora tentando chegar nisso, entendeu? Quer dizer, a novidade do Alter Rebbe é que você não vai chegar. Mas é claro que você tem que saber que esse aspecto existe dentro de você e ele não consegue estar revelado o tempo inteiro, entendeu? A gente tem que o tempo inteiro ser perfeito. A gente não vai ser perfeito. Sim, mas a novidade não é essa. Você tem a perfeição dentro de você. Não, entendeu? O ponto do Kabbalah é você falar, existe um ponto da alma da Ruth que ele é perfeito. Você só não consegue fazer ele estar revelado o tempo inteiro, porque você também tem um Eitzerará, você tem uma alma animal, você tem outras coisas. Ou não? Todo mundo. Todo mundo. Por isso que teoricamente todo mundo poderia ser tzadik. O Alter Rebbe vai falar sobre isso mais pra frente, mas assim, na prática é uma coisa muito rara. Você entendeu? Na prática é uma coisa muito rara. Por isso você tem o livre-arbítrio, né? Você não seguir Tem o uma caminho. aula que você deu, que você falou aqui no Gelu, que todo mundo tem aquele pedaço. Virgem da alma, que eu expliquei. Também tem a ver, que betular, né? Eu falei que... A mesma ideia, exatamente. Quer dizer, o Rebbe sempre enfatizava muito, quando você quer aproximar um judeu do judaísmo, não é falar pra ele, vira uma coisa que você nunca foi. Mas é muito bonito isso. Quer dizer, você vira pro cara, por mais afastado que ele tenha, fala assim, volta a ser aquilo que você sempre foi. Não, mas Rabino, eu pequei muito. Não, tem um lado teu que nunca pecou. Entendeu? Quer dizer, se você consegue convencer ele que tem um lado dele que tá bem, é outra coisa, entendeu?
não nega, não é para ser otimista sem ser realista, não nega que depois de amanhã o Yetzirah dele vai acordar, vai vir com tudo. Tudo bem, esse é um outro lado. Mas tem um lado que é puro. Fala para aí. O tzadik nasce tzadik. Então, isso, vamos ver agora nesse capítulo, eu vou explicar melhor, mas só para já dar uma introdução, eu já falei para vocês um pouco no primeiro capítulo, normalmente um tzadik, ele já nasce tzadik. A gente vai ver nesse capítulo que tem muitos níveis de tzadikim. E só para contar um segredo para vocês, que pouca gente sabe, antes do Alter Rebbe escrever esse livro do Tânia, que se chama Sefer Shel Beinonim, o livro dos intermediários, que são os Beinonim, ele escreveu um outro livro de Kabbalah e Hassidut, que se chamava Sefer Shel Tzadikim, o livro dos Tzadikim. Imagina, quer dizer, não deve ter tão poucos Tzadikim assim, porque ele fez um livro que chamava O Livro dos Tzadikim, e ele foi queimado num incêndio que teve lá na biblioteca do Alter Rebbe, junto com uma grande parte do Shulchan Aruch que o Alter Rebbe escreveu, e nós não temos até hoje. Mas daí falaram para ele, por que você não escreve de novo? Só tinha um volume. Na Rússia, na Bielorrússia. Aí perguntaram por que você não escreveu de novo, e ele sentiu totalmente que era um sinal de Hashem, que essa sabedoria ainda não podia vir para o mundo. Estamos falando de 250 anos atrás, aproximadamente. Mas é interessante, né? Quer dizer, claro que deve ter coisa interessante, sim. Eu estou agora me contradizendo ao que eu sempre falo para vocês, sabe? Tzadik não é para o nosso bico. Eu quero mostrar assim, claro que se existe literatura sobre isso, e o Alter Rebbe falou sobre isso, quer dizer, talvez quando o Mashiach chegar, quer dizer, isso que eu estou pensando, talvez quando o Mashiach chegar, a nossa vibe vai ser entender qual é o livre-arbítrio do tzadik. Lembra que você sempre pergunta se ele não tem bem e mal, qual que é o livre-arbítrio do tzadik? Então eu só quero mostrar assim, realmente ainda não é tanto para o nosso bico, mas é legal você saber que sim, existe toda uma vida diferente, que é a vida desse tzadikim, que talvez é o objetivo de um dia todo mundo chegar lá. Agora, só para responder a pergunta, a maioria dos tzadikim já nascem tzadikim, tem poucos casos na história de uma pessoa que virou tzadik, mas daqui a pouco vamos ver os níveis de tzadik. Ele a gente pode chamar como um tzadik? Com certeza. Apesar que ele não falou isso, só para deixar claro, é que assim, eu quero ver mais aqui dentro. Sim, eu quero fazer uma coisa clara. Eu já dei aula para vocês sobre isso, mas só para voltar rapidamente. Todos os grandes rachamim do povo judeu, da época, ouve isso aqui, peguem, da época do Talmud, da época posterior ao Talmud, todos os profetas, claro que a gente considera todos, quer dizer, todos esses que a gente considera que trouxeram a palavra de Hashem como uma verdade absoluta para o povo, o mínimo que você tem que acreditar é que ele é tzadik. Então, só para deixar claro. Quer dizer, porque senão, ele poderia ser um bom rabino, gente boa, etc., mas a palavra dele não vai virar a palavra do judaísmo. Quer dizer, para a palavra dele virar uma palavra que englobe todo o povo judeu, mesmo que possa ter discussões, mas quer dizer, alguma coisa como Rambam, como Rashi, como Rebbe, como Baal Shem Tov, como Rabi Akiva, e etc., quer dizer, nós acreditamos que todos esses eram tzadikim. Não necessariamente tzadikim gmurim, que a gente vai ver agora, que tem vários níveis de tzadikim, tá bom? Mas vamos começar o capítulo 10. Eu quero tentar terminar ele hoje. Última pergunta. Os tzadikim do tempos de hoje, da atualidade, sim, nos últimos 100 anos. A gente só vai saber isso depois? Gostei da tua pergunta. É uma coisa muito, é um dilema, porque assim, como tudo na vida, e cada vez a gente está mais nessa vibe, não é preto no branco. Você pode perceber, tipo, todas as minhas aulas a gente está chegando cada vez mais nessa conclusão. Isso também. Não tem uma plaquinha que está escrito Rebbe Tzadik, não, quer dizer, faz parte da nossa vida se identificar e acreditar no tzadik ou não. Porque um dos testes da vida, entendeu? Nada vem grátis. Isso que eu percebo cada vez mais. Por exemplo, é grátis acreditar em Deus? Não. Para muita gente é muito difícil acreditar em Deus, entendeu? Então é uma luta. Tem dia que ele vai acreditar, tem dia que ele vai duvidar. Quer dizer, as pessoas acham que é preto no branco, sabe? Ou acredita ou não acredita. Mentira. Todo mundo que acredita tem suas dúvidas e todo mundo que não acredita, acredita um pouco. Então, a pergunta é em que vibe que você tá? Mesma coisa tzadikim. Por exemplo, tem dia que eu acordo empolgadíssimo com o Rebbe. Tem dias que eu acordo assim... Isso aqui eu não estou entendendo muito o que o Rebbe quis dizer. Estou sendo realista, sabe? Porque a pessoa que ela fala, não, nunca duvidei. Eu acho que ele realmente acredita nisso que ele está falando, mas ele está enganando às vezes ele mesmo. Acho que muitas vezes a própria pessoa se engana, porque ela tem tanto medo da casa cair, que ela não questiona nada. Mas estou falando assim, mas isso aqui é a minha opinião. Tzadik, não é? O Rebbe é Na minha opinião, sim. Mas vai ter alguém que pode falar que não. Não, tzadik não peca. Tzadik não peca, com certeza. Nenhum nível de tzadik peca, porque ele não tem nessa chance. Agora, o que é o tzadikim da Torá que pecaram? Eles pecaram. Isso que eu falo agora. O tzadikim da Torá que aparece, como por exemplo, Moshe Rabbeinu bateu na pedra, o David Amelech, isso não é uma coisa só de Hassidut, isso que eu vou falar para vocês. Claramente está no Talmud que aquilo não foi pecado. O Talmud, ele dedica algumas páginas para explicar como até aquilo que parece ser pecado na vida do rei Davi ou na vida do rei Salomão, com certeza não foi pecado. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? É uma coisa judaica, independente de qualquer linha, que tzadik não pecou e nunca pecará. Então por que a Torá fala
que sim foi um pecado, então só pra gente entender, pro nível dele, a gente não consegue entender, mas daí você teria que entender o livro do tzadikim. Para o nível daquele tzadik, digamos assim, não foi o máximo que ele... Porque pega isso aqui, bateu na pedra. Faz sentido? Moshe Rabbeinu bateu na pedra, por isso ele não podia entrar em Israel? Você não consegue entender, certo? Então você já vê que está falando... É como se aquilo tinha que acontecer, entendeu? Igual Adão e Eva comer da fruta proibida. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, tem alguns pecados que é quase que Deus que queria que ele... Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas eu só quero deixar claro assim. Nem o Benoni peca. Não, a gente já viu, até o Benoni é o cara que nunca peca, porque ele se controla o tempo inteiro. O tzadik... certeza que nunca peca. Eu quero falar isso aqui é importante. Identificar o tzadik. Claro que é um teste. Entendeu? Quer dizer, você identificar, você acreditar nele, você se entregar para ele, você se conectar. Tudo isso entendeu? Quer dizer, não é... Porque quem que perguntou? Quer dizer, a Carol perguntou. Então, voltando para os rabinos. Agora, os rabinos dos últimos 100 anos. O que eu posso te afirmar é que nem... Isso que as pessoas gostam de falar, chegou o tzadik na cidade. Só porque ele veio de Jerusalém, tem barba branca, virou tzadik. Entendeu? Não, eu tô falando sem querer rir de ninguém, mas assim... Isso que o Alter Rebbe está deixando claro que não é esse tipo de tzadikim que nós estamos falando. Porque assim, tem gente que tem a tendência de olhar, entendeu? Quer dizer, qualquer rabino de barba, ele só é mais velho, então ele tem barba branca. Isso não quer dizer... Agora, o tzadik, nesse nível, eu não estou querendo agora decidir quem é ou quem não é, porque, por exemplo, o próprio Alter Rebbe, em outros lugares falam, na Kabbalah é trazido, que toda a geração, existem 36 tzadikim ocultos, para a geração poder sobreviver. Então tem muitos conceitos em relação a tzadik, que muitas vezes a gente, quem você acha que é tzadik não é, quem você não acha é. Mas o importante é você ter o teu tzadik, quer dizer, se você conseguir identificar um tzadik, que você se conecta com Hashem também através dele. Uma pessoa que não faça pecado no dia. Eu sei que você não consegue, mas lembra que eu falei, é que eu não... Não, eu acho Vamos ver dentro melhor. Para a religião ser uma coisa mais iluminada. Sim. Mas eu sei disso que você está falando. Eu concordo. Eu também não. Mas, Renata, isso eu quero te falar. Pessoal, ouve isso aqui, Ju. Graças a Deus que você não consegue imaginar. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque a gente não está falando de uma... Pessoal, sério. A gente não está falando de uma coisa humana. A gente está falando de uma coisa divina. Ou seja, não é... Lembra que uma vez eu expliquei para vocês que o Alter Rebbe traz mais para frente no Tânia, quando ele fala de milagres, ele fala assim, quais são as revelações de Deus para o mundo de uma forma clara e direta? 2 tipos. Ou quando Deus faz milagre, que ele quebra a natureza e não tem explicação, ou tzadikim. Eu falei uma vez, quer dizer, o Alter Rebbe coloca tzadikim do lado de milagre. É uma quebra da natureza você falar que tem um ser humano. Então eu concordo, eu não quero entrar tanto agora de analisar, porque a análise de cada um vai ser diferente. Mas é só pra gente entender assim, ele já trouxe lá no capítulo 1 provas e provas e provas, que o tzadik é uma pessoa que o judaísmo acredita que o que ele falou é a palavra divina. Claro que aos olhos do povo pode ser que parece que o tzadik pecou, mas Deus está te falando que ele não pecou. Então é uma coisa que a gente não vai ficar discutindo na faculdade, né? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que está além da nossa capacidade intelectual de entender. Boa pergunta. Então, por isso que, pelo que o Alter Rebbe está falando aqui, é difícil isso aqui, porque normalmente o tzadik ele já não tinha Yetzirará, mas tem, por exemplo, o David Amelech, o Alter Rebbe mencionou antes, trazido da Gemara, ele não era tzadik, ele virou tzadik através de jejuns que ele ficou fazendo para se espiritualizar. Então virou, ou seja, tem poucos casos, isso que eu falei antes, a maioria já nasce. Eu quero falar assim, tem coisa que está além da nossa capacidade intelectual. O mais louco é não ficar pensando no passado que a gente não conheceu eles, mas seria no presente, entendeu? Por exemplo, isso eu quero te mostrar. Em Chabad, isso foi uma coisa viva, isso que a gente está falando agora. Eu não sei como que é fazer, mas quer dizer, por que tinha toda essa dedicação dos Hassidim para o Rebbe, essa conexão toda e essa... Não era só uma coisa, sabe? Tipo, oh, legal, um rabino bem fofo e inteligente e que conseguiu espalhar emissários para o mundo inteiro. Tudo isso é consequência, entendeu? O principal motivo que você se conecta com o Rebbe é porque Deus mandou o Rebbe. Você está entendendo? É de cima, é além da tua capacidade. Então, muitas vezes acontecia que os Hassidim não entenderam nada do que o Rebbe estava falando e você vai fazer do mesmo jeito. Eu não vou entrar tanto nisso aqui, mas você está entendendo que chega num nível de entrega que é além da tua capacidade intelectual. Porque se tudo você vai fazer só aquilo que você entende, você não precisa de Rebbe também, entendeu? Você pode ter psicólogos e você vai ter bons conselhos. Eu só quero te mostrar que a prática desse assunto, mas não começou com Chabad, isso é o que eu posso garantir para vocês. Você pega na época do Talmud, todos os alunos de Shammai, para eles Shammai era Mashiach, entendeu? Para eles Shammai era... O que quer dizer era Mashiach? Era a palavra de Deus na terra. Se Mashiach for chegar agora, quem vai ser? Vai ser o Shammai. Para os alunos do Hillel,
eram Hillel. E no caso, os dois eram tzadikim. Tanto é que eles duram até hoje, como a Carol falou. É na próxima geração? Acho que sim. Eu acho que eu adorei a tua pergunta, porque sim, só a próxima geração, você pode ver na história toda, é depois que você descobre quem foram tzadikim da última geração. É aqueles que ficam, e é muito doido como ficam. Quer dizer, aqueles que por algum motivo não caíram no meio do caminho, que não pecaram no meio do caminho, que não viraram reformistas no meio do caminho, que não, entendeu? De alguma forma, você vê que o único judaísmo que chegou até hoje não foram aqueles que resolveram reformar alguma coisa. Então é muito louco como... Lembra que eu dei uma aula sobre a traição? Aqueles que souberam trair de uma forma kasher, ou seja, aqueles que souberam inovar, porque se ele não inovou, não vai ser grande líder. O Baal Shem Tov, o próprio Rebbe. Se ele sabe inovar, mas ao mesmo tempo sendo ultra-ortodoxo, é uma coisa muito difícil fazer isso, é muito difícil. Mas você vê na história que é isso que a gente tem até hoje. É muito legal. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Até os reformistas, por exemplo, hoje em dia, sem querer, de novo, criticar ninguém, mas só estou fazendo uma análise. Eles trazem muito Rambam. E Maimonides pra cá, e Maimonides pra lá. Eles amam Rambam. Por quê? Porque Maimonides era super moderno, ele era filósofo, ele era médico. Agora vai ver a vida do Maimonides. Um ultra-ortodoxo de Mea Sharim. Tá entendendo? O que era o Maimonides? Ele não era light. Ele tem 14 livros falando das minúcias da lei judaica, que você vai falar como um médico perdia tempo falando sobre se o cara amarrou o sapato direito ou esquerdo. Agora, o Rambam acreditava nisso, igual ele acreditava em filosofia, igual ele acreditava em medicina, ou mais. Por que eu estou querendo falar isso aqui? É muito interessante como... Por que eu falei que os reformistas trazem? Porque, lógico que você olhando hoje, a figura do Rambam é interessantíssima, mas o que a pessoa não parou para pensar, por que será que as palavras do Rambam duraram até hoje e as palavras dos saduceus, que eram aqueles caras do templo que queriam fazer tudo ao contrário do que os rabinos queriam fazer, porque sempre tiveram... Não duraram, entendeu? Não existe hoje os descendentes dos saduceus. Você não tem hoje em dia os descendentes dos que foram contra o Alter Rebbe, que foram... Você não teve, você entendeu? Quer dizer, por algum motivo, o judaísmo que sobrou até hoje é o judaísmo ortodoxo. Eu faço questão de falar isso porque eu falo assim, até os reformistas e conservadores, eles têm que assumir que o judaísmo que chegou na mão deles era o judaísmo do vô dele, que era ortodoxo, entendeu? Porque o vô reformista não chega, é a mesma fonte. Porque, de onde ele é? Do Talmud, do Shulchan Aruch. Então, eu só falo assim, é como se você precisasse negar 3.000 anos de história. Agora, eu não vou entrar tanto na polêmica, porque lógico que eles vão ter os argumentos dele, porque não é o tema de hoje. Mas é interessante você perceber que quem, de alguma forma, se esforçou para se manter na lei judaica, por mais, eu vou falar até por mais absurda que ela pareça ser, porque ela parece ser cada vez mais absurda com os tempos modernos. Essa semana eu estava discutindo com alguém, falou, Rabino, como dá para acreditar nesse tipo de lei no mundo de hoje? Não sei, mas provavelmente o Rambam, na época dele, passou por esse teste, entendeu? Não tinha tanta ciência, mas já tinha. Quer dizer, é uma certa ingenuidade, eu vou falar essa palavra, a inocência que a gente tem que ter, eu falo para mim mesmo, entendeu? Por mais moderno que a gente quer ser, por mais pensador que a gente quer ser, de falar assim, ó, daqui a gente não vai poder passar, entendeu? Porque tem um Rebbe. Por que eu falo porque tem um Rebbe? E aí entra o papel do tzadik. Porque você tem que ter essa pessoa que conseguiu ir na faculdade e ser mais religioso que todo mundo, você entendeu? Que conseguiu juntar essas duas coisas. Eu já falei pra você, lembra que eu falei o exemplo do Rebbe de quanto religioso ele é? Que não era só religioso, era radical, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo que ele era... Então, quando você vê essa fusão dessas duas coisas, te dá até uma certa tranquilidade de você saber que você está no caminho certo. Uma vez eu estava discutindo com um rabino e falou assim, quando eu era mais jovem, eu comecei, sabe, você está nesses dilemas, quem falou mesmo que essa é a linha certa? E o cara me falou assim, eu vou falar, a única prova para mim que esse o judaísmo aí, que a gente segue, é o judaísmo certo, é que eu passei muitos anos no Rebbe e eu vi o Rebbe fazendo assim. Às vezes pode te parecer uma coisa muito simplória, mas é mais forte do que todas as provas teológicas, entendeu? Porque na teologia, na filosofia, na ideologia, cada um interpreta do jeito que ele quer. Eu falei, vai discutir com um rabino conservador reformista, ele vai me convencer que a interpretação dele do Talmud é melhor. Estou te falando, eu não duvido, porque assim, ninguém é bobo, entendeu? Não, o cérebro você leva para o lado que você quer. Então, se você não tem uma fé muito forte, entendeu? E te ajuda muito quando você vê um tzadik, que é uma pessoa nada boba, entendeu? Ao contrário, nada bobinho, como muita gente pensa que tzadik é o cara mais alienado do mundo. Ao contrário, uma pessoa pé no chão, sabe o que está acontecendo, e mesmo assim ele consegue ter essa ingenuidade de estar entregue para a palavra de Hashem. É uma coisa que deu força para... Eu só estou querendo até explicar para quem não conheceu o Rebbe fisicamente, e as pessoas não conseguem entender. Lembra que a gente estava discutindo uma vez? Porque mesmo para nós, eu consegui ver o Rebbe Baruch Hashem 2 vezes, mas tipo assim, para alguém que não viu, até de Rabada, Rebbe vira uma ideia. Rebbe vira um conceito, e as pessoas não conseguem entender que Rebbe era uma pessoa. O que fazia do Rebbe? Por isso que as pessoas têm que ter da saudade do Rebbe, ou querem que Mashiach chegue. A gente quer
uma pessoa que signifique tudo isso. E faz parte do judaísmo você querer. E por isso hoje a gente vive, eu acho que uma época muito difícil. É uma... Você tá falando sim. dos O quê? rebes, porque eu já Não, é uma coisa nova um que eu... rabino Tá. que o judaísmo é uma ligação direta com Deus. Sim, mas você já foi em várias aulas minhas que eu já falei o contrário disso. Sim. Não, trazendo 20 provas. Não, eu faço questão de falar isso aqui, porque eu sei que é verdade. Esse é o papo de muitos rabinos que eu vejo, que parecem que eles não analisaram 3 mil anos de história judaica. Parece que eles não conheceram Moshe Rabbeinu. Carne, Moshe, queremos carne. Moshe, a água tá ruim. Não tinha Deus. Não, é só o judaísmo. Eu só querendo falar o seguinte. A diferença de cristianismo com judaísmo, quer dizer, Sim. Yeshua é um intermediário. Rudy, mas você não lembra que eu dei essa aula na escola? Eu dei aula inteirinha exatamente sobre esse tema, que é justamente que os rabinos de hoje em dia, não de hoje em dia, algumas linhas, que querem até criticar sistemas que tem Rebbe, que tem isso aqui, ficam falando isso. Não, o judaísmo é ligado direto com Deus. Eu falo, legal, me traz prova de 3 mil anos de judaísmo, quando aconteceu esse judaísmo que você está falando. Porque é o contrário. Eles aproveitam que agora o Rebbe faleceu há 20 anos atrás para ficar falando esse papinho. Não, pluralista, cada um do seu jeito. Não. Pega a história judaica. O judaísmo sempre teve um líder espiritual que a palavra de Hashem vinha através dele. Isso que o cristianismo imitou bem, não tem problema, entendeu? Na prática, o motivo que o judaísmo não acreditou em Jesus é pela modificação do judaísmo que foi feita através disso. E não pelo fato de ter um intermediário. Não, isso que ele... Se ele não tivesse modificado, ele poderia ser um... Sim, poderia, mas não foi. No caso dele, tinha muitos outros sadikim na época dele, a gente precisava dele, você entendeu? Quer dizer, mas o ponto é, voltando para isso, que é uma coisa muito, sim, judaica, tanto racionalmente, por isso eu estou falando, não é só uma coisa de fé. Racionalmente, você não tem como saber qual é o judaísmo que Hashem está querendo da nossa geração, da nossa época, se você não acredita em alguém que está passando esse judaísmo legítimo. Agora, é um teste? Claro que é um teste. Você identificar esse tzadik, você saber quem vai seguir. Sempre foi. Um monte de gente não curtiu Moshe Rabbeinu. Por isso eu falei, lê a Torá direito, você vai ver. Tinha muita gente que achava que Moshe Rabbeinu era charlatão. Certo? O Korah, o primo dele. No caminho, né? Ficaram no caminho, entendeu? Quem não curtiu Moshe Rabbeinu, por isso que Chabad, eu estou falando agora uma coisa mais racídica, mas assim, enfatiza tanto conexão com o Rebbe. É porque é como se fosse que isso está acima de tudo. Você entendeu? Porque o que adianta se você fizer o teu judaísmo particular, que pode ser muito bonitinho, mas ele não está conectado com o líder da geração? Seja quem você acredite que não tem que ser o Rebbe, mas você fala assim, é muito importante você estar conectado com alguém que você realmente acredita que é tzadik. Agora, voltando, eu só queria terminar uma coisa. Por que eu estava te falando isso, Ruth? Porque em Chabad a gente sentiu isso na pele, e até o que Chabad é hoje em dia é totalmente consequência dessa vivência. Você pega o Rabino Davi, você pega todos os rabinos que tiveram. Pode perguntar para eles. Eu perguntei várias vezes para o Rabino Davi, como você fazia tanto Balei Teshuvah? Porque os primeiros anos que Chabad, por exemplo, chegou no Brasil, era uma máquina de Balei Teshuvah. Hoje em dia é mais difícil você... Balei Teshuvah são pessoas que retornaram ao judaísmo, que não eram religiosos. Você lembra quando o Chabad chegou no Brasil? Sim. Muitos, né? Sefaradim, Ashkenazim, muita gente. E ele falou assim, Dudu, não sei te explicar, eu falo uma coisa, a gente levava para o Rebbe. Não era a aula de provar que Deus existe. Não era esse, nunca foi esse. Ele falou, a gente ia, lógico, você estudava Shiur, você estudava Tânia, você estudava Humash. Aí ele fala assim, a gente levava para o Rebbe e o Rebbe fazia o trabalho. Ele fala assim, quer dizer, a experiência que a gente estava falando no começo da aula, as pessoas querem experience. Teoria tem muito, entendeu? Porque você pode passar a vida inteira no YouTube vendo todas as teorias, te garanto que você pode virar um pouco budista, você vira um pouco zen, você vira um pouco... Tem teorias lindas no mundo, de verdade. Agora, uma coisa é vivência, principalmente vivência judaica. Então, eu me lembro porque eu era pequeno, mas eu sei, eu estava falando com algumas pessoas que eu estava agora em Nova York, passei um mês, e eu vou no 770, que é a sinagoga do Rebbe. Imagina, tá 20 anos já sem o Rebbe lá. Continua, rezas no mesmo horário, é uma bagunça. Quem conhece o 770? É uma bagunça, tem dança, outro tá dormindo, outro tá fazendo farbrengen, uma coisa. Quando eu chego lá, o cheiro, parece uma coisa meio assim, o cheiro do 770, já, pra mim já fala tudo. É muito doido isso que eu tô falando pra vocês. Lógico que eu fui na minha infância, não na minha infância, eu fui algumas vezes durante o Shiva, mas assim, é isso que eu tô querendo falar pra vocês. Eu percebo, pra mim é lá, pra outra pessoa pode ser em outro lugar, mas assim, existe uma coisa que é assim, o que o Rebbe conseguiu fazer aqui? Não é de longe, não é uma sinagoga chique, não é uma sinagoga organizada, não tem palestras de rabino, você não está entendendo. Mas assim, você fala assim, essa mistura do judaísmo aqui, de tantas linhas, que ela não significa nada, ela significa tudo ao mesmo tempo. Então você vai lá rezar um Kabbalat Shabbat. Imagina que, sabe o que é uma sinagoga de 5 mil pessoas que não tem rabino? Não tem rabino. Todo mundo é rabino, mas não tem rabino.
Não tem rabino no 770. Não, ouve isso aqui, é muito interessante. Não, até o rabino tem o rabino. Não, você não existe um líder, porque nunca ninguém ia aceitar um líder que não fosse o Rebbe. Então, não, tem razão, mas razão muda cada dia, não sei o que lá. Tem polêmica, tem briga, tem tudo que você quiser. Mas assim, eu tô querendo mostrar que, assim, óbvio que quem venceu, venceu. Mas é mais, o que é o mais louco? Você vê esses grupos de Gimel Tammuz que vão lá. Quem vão? Do Beit Rabá do Itaim, do Chio, do Rio de Janeiro, vai muita gente. Vão 100, 200 pessoas, totalmente não religiosas. Os caras não... Você pergunta, o que você está indo fazer lá? O cara não sabe te explicar direito. Tem cara que eu conheço que há 15 anos não perde um Gimel Tammuz. Eu falo assim, mas por que vocês acham que é para fazer compras em Manhattan? Não é. O cara nem vai. O cara fala assim, me dá energia pro ano inteiro. Eu já falei para muitos não religiosos, e o cara continua não religioso, mas ele fala, me dá, alguns começam, tem mil histórias de milagres, mas o que eu tô querendo mostrar? Que o milagres é o de menos. A pessoa não vai só para ganhar o milagre no túmulo do Rebbe. Existe, pena, e isso que eu sempre falo, pena que para as mulheres falta um pouco isso, eu assumo, sabe? Não sei se vocês concordam, mas assim, porque fica aparecendo às vezes, não, porque tipo Gimel Tammuz, é muito oba-oba, é sempre mais masculino, entendeu? Tem que ter, eu não tenho dúvida que tem que ter para mulheres, tem que pegar uma Rebbetzin, certo? Que ela vai, por quê? Porque assim, a vivência, não, é uma coisa que eu sinto que hoje está mudando, hoje, graças a Deus, então, o Mega Halabei, eu vejo, o Mega Halabei, vai 1000 mulheres, vão mulheres não religiosas, por quê? Experience. As pessoas, elas querem vivenciar uma coisa real, entendeu? Mas voltando, eu acho que para mim o Rebbe era isso, acima de milagres, acima de brachot, acima de qualquer coisa, e de verdade que isso que toca, quem conhece lá, sabe que o que toca em manter Chabad vivo hoje em dia, é que ainda existe o 770 e ainda o pessoal viaja para lá e vai, porque assim, não precisa de uma pessoa, entendeu? Mas que na verdade é a pessoa. Mas eu vou ler o capítulo 10 inteirinho, mas eu quero que vocês foquem, tá bom? Que a gente vai terminar o capítulo 10. Quando a pessoa fortalece a sua alma divina tanto, e ela guerreia tanto com a alma animal, até que ela consegue expulsar o mal totalmente do lado esquerdo do coração, como está escrito na Torá, o biartah hara mikirbecha, elimine o mal dentro de você. Porém, o mal não se transformou em bem, esse cara é chamado tzadik sheino gamur, um tzadik incompleto, ou tzadik veralo, o tzadik do mal. Não é o tzadik do mal, quer dizer, é o tzadik que ainda tem um pouco de mal. Por quê? Ele tem um pinguinho de mal no lado esquerdo, só que esse mal, ele está tão anulado perante o bem, que a pessoa acha que ela não tem mais nada de maldade, mas a verdade é que se ele tivesse realmente conseguido eliminar totalmente o mal teria se transformado em bem. Só isso já é um conceito maravilhoso. Pelo Alter Rebbe, nenhuma energia some do mundo. Não existe uma pessoa falar, matei minha alma animal. Ou você conseguiu transformar aquela energia do teu cavalo, do teu animal, em bem, ou ela está lá, talvez ela está totalmente adormecida, mas ela está um pouquinho, quer dizer, não dá para sumir a alma animal. Explicando melhor, diz o Alter Rebbe, quem é o tzadik gamur? O tzadik completo é o que conseguiu transformar o mal em bem. E por isso ele é chamado também o tzadik, e o bom é dele. Por quê? Porque ele conseguiu fazer tudo virar bom, através de tirar as roupas sujas completamente do mal. Muito interessante, tenta prestar atenção na linguagem, quer dizer, não existe mal. A pergunta é que roupas que você está usando, onde, que eu falei na aula dessa semana na escola, onde você está botando a tua capacidade, a tua energia. Mas quando a pessoa ela consegue perceber que ele estava botando as energias em prazeres mundanos e ele sai disso, então ele fala assim, o tzadik é o cara que ele começa a ter nojo, uma palavra meio forte, talvez, nojo talvez, que outra palavra a gente pode usar parecida? Boa, gostei. Uma aversão a prazeres mundanos. Não porque ele não gosta do mundo. Ele vai explicar, porque o prazer dele está tão além disso aqui, que ele não consegue entender como alguém gasta tempo nisso. Sabe, pensa na tua vida, não faz sentido. Não faz sentido. Certo? Então, ou seja, então ele não vê mais sentido em ter prazeres de preencher. Ele fala o seguinte, ele não tem mais o sentido de preencher as necessidades físicas do corpo. Ele não consegue mais ver como isso é uma coisa prazerosa. A qualquer coisa que não seja para conexão com Hashem. Sendo que essa energia dos prazeres mundanos, ela vem da casca, lembra que ela vem da casca do universo, ela não vem do íntimo, e tudo que é dessa casca, o tzadik gamur, ele tem uma aversão e ele tem um repúdio a isso, quer dizer, ele chega a criar, lembra que eu falei numa aula, eu peguei uma coisa importante que eu quero que vocês se lembrem, porque daqui que eu peguei, que eu mostrei que o meu verdadeiro amor, que amor e ódio andam juntos, lembra aquela aula? Quer dizer, o amor verdadeiro não é um amor só fofinho, que tudo é do bem, e etc. Ele tem um ódio, vem da palavra do Alter Rebbe. O Alter Rebbe fala assim, sempre que você vai ter muito amor, com isso vai crescendo o ódio ao contrário desse amor. Então, por exemplo, você gosta muito, 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 muito do teu filho, certo? O que você faria, Chas v'Shalom, se tem um inimigo do teu filho?
Você concorda que ele vira teu inimigo automaticamente? Olha que interessante, como o verdadeiro amor, ele não nega o ódio, ao contrário. Quanto mais você ama alguém, mais você odeia aquilo que odeia alguém. Então, se o Tzadik Gamur, ele tem um amor completo por Deus, qualquer coisa que é antidivina, entendeu? Qualquer coisa que só para mostrar que ele sim tem, guarda para o final, ele sim tem um ódio. Ele fala, eu gosto, porque é interessante que ele usa essa palavra, né? Porque alguém no mundo de hoje se imaginaria que o iluminado ódio, não pode nem falar essa palavra, porque iluminado é o cara que nunca... Não, o iluminado ele tem ódio. Esse ódio não vem. Com certeza, e ele não odeia a pessoa. Ele odeia a atitude, ele odeia o comportamento. É muito importante isso. Claro, ele não odeia ninguém, o tzadik, mas assim, porque a pessoa tem um lado bom, mas ele consegue, ele realmente tem uma... Lembra que alguém já falou aqui uma vez, o Rebbe dizia que ele falava muito bravo às vezes. Realmente, você vê que o tzadikim da Torá em geral não era o cara que ficava assim... Amo todas as flores. Entendeu? Não, é interessante, porque eu até analiso. Não, mas sem querer zoar. Mas é interessante que você vê que os rabinos do judaísmo, todos, de toda a geração, falavam duro. Às vezes Moshe Rabbeinu falava, vocês não estão acreditando, eles levavam pau. Quer dizer, faz parte da energia do bem, ela tem uma dureza, digamos assim, contra aquilo que vai contra aquilo que é do bem. Entendeu? É interessante. Mas, continuando mais um pouquinho. Então ele fala o seguinte, por quê? Agora ele vai falar isso que eu falei agora. Pelo amor, o ódio dele vem pelo amor. De tanto que ele ama Hashem e a santidade, com amor verdadeiro, intenso, com prazer e com tanto carinho. E aí o Alter Rebbe fala, porque é sempre os dois lados da moeda, como está escrito, que Davi Amelech falou, o rei Davi falou, eu tenho um ódio fatal para os inimigos de Deus. Quer dizer, a gente vê que tinha essa guerra, antigamente era uma guerra física, mas não é porque ele era do mal, você entendeu? Quer dizer, ao contrário, se você quer defender o bem, você vai ter que guerrear. A novidade de Chabad, do Rebbe, não fica guerreando contra as pessoas, porque ninguém quer fazer mal de verdade, e que o Rebbe sempre julgava pro bem e tal. Mas assim, claro que você vai ter que fazer uma guerra contra pessoas, por exemplo, que querem atrapalhar. Por isso muitas vezes, sabe, muitas vezes Misnag, tem grupos assim que queriam atrapalhar certas atividades de Chabad. E não adianta você querer falar assim, ser bonzinho e falar, mas se Deus está mandando isso agora para fazer uma paz na cidade. Vou dar um exemplo bem claro que até eu passei faz pouco tempo. Tem gente que pensava assim, para fazer uma paz na cidade é melhor a gente não fazer então essa atividade, vamos deixar... Sim, fica tudo em harmonia e ninguém faz nada. Não é a visão judaica. A visão judaica vai ter que às vezes lutar. Às vezes você vai fazer um negócio, aí outra instituição vai falar mal de vocês, e você vai aguentar, e você vai responder, mas você vai fazer. Você entendeu como a visão judaica não é que você sempre... Senão você não faz nada se você é sempre fofinho e achando, não, mas se Deus mandou esse cara agora na minha vida, deve ser para eu dar um beijo nele. Não, talvez Deus mandou esse cara para falar assim, meu, você está me atrapalhando, agora você vai embora. Quer dizer, mas você conseguir identificar isso como vindo do lado bom teu, entendeu? E não da tua raivinha, e não do teu ciúmes. É muito difícil, mas isso é um papo para depois. Mas é interessante, eu nunca tinha parado para ver, como o tzadik, o Alter Rebbe fala claramente. Ele tem o lado do ódio também. Então ele fala, o pacifismo, claramente, esse pacifismo que se fala não é judaico. Pode falar para o Reni, porque eu sei que ele fala muito sobre isso. Agora, continuando, e de acordo, olha, agora fala uma coisa, de acordo com a quantidade de amor ele tem para Hashem, mais é o repúdio que ele tem para assuntos não conectados a ele, porque ele fala que realmente o ódio e o amor eles andam juntos, um é contra o outro. Agora ele fala assim, o tzadik incompleto, que ele não odeia tanto assim o mal, ele fala, por quê? Porque quer dizer que ele gosta um pouquinho. É muito interessante. Se você não odeia tanto, você gosta um pouquinho. Você entendeu? É muito legal você ver a psicologia que tem aqui, porque aqui a pessoa fala, não, eu me dou de boa com tudo e todos. Tá bom, então você gosta um pouquinho, entendeu? Porque se você realmente entende que aquilo faz mal, tá fazendo mal para a sociedade, tá fazendo mal para... Por isso eu não quero entrar tanto na parte política, mas lógico que tem gente radical dos dois lados, mas às vezes faz parte. Você acha que tem alguma coisa que está fazendo mal para a sociedade, faz parte às vezes a pessoa ela ter uma opinião forte, né? E isso não quer dizer que ele é, como fala, preconceituoso. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma opinião forte, que ela fala o seguinte, olha, eu realmente acredito que isso aqui está fazendo mal, então eu luto contra. Com respeito, com não sei o que lá, não estou entrando agora nos métodos, mas assim, não, por isso eu falei, eu não estou entrando para nenhum partido, né? Mas assim, é interessante você falar que ter personalidade forte em algumas coisas faz parte de ser do bem, faz parte do lado tzadik, e não necessariamente falar, não, uma pessoa que é do bem, ele se dá bem com todo mundo o tempo inteiro, né? O Pondé fala muito sobre isso, porque é uma coisa que estão inventando na nossa geração, que a primeira coisa, ela não é realista, porque ela não, quem se dá bem com todo mundo o tempo todo? Mas se o cara já conseguiu, ele virou um schwanz. Sabe o que é um schwanz? A tradução literal é um rabo. O que quer dizer? Os Hassidim falavam, esse cara é um schwanz. O que é? O que é um rabo do boi?
Fica dançando pros dois lados, né? Balança pra cá, balança pra lá. Exatamente. Hoje em dia parece um pouco na moda o cara ser um schwanz. Por que eles falavam que esse cara é um schwanz? É quando ele queria agradar todo mundo, o tempo todo, e no final ele não era ninguém, porque ele não tinha opinião nada sobre ninguém. Então é muito difícil, mas é muito difícil esse meio termo, de ao mesmo tempo você saber respeitar, você não ser preconceituoso, mas ao mesmo tempo, claro que você pode ter uma opinião fortíssima sobre algum assunto que você acha que é isso que você está fazendo aqui na Terra. Agora, não é, se você é open-minded, você consegue ouvir uma pessoa que acha o contrário de você e você vai ficar até feliz de bater um papo com essa pessoa. Sabe, isso que eu sempre defendo. Existe um meio termo que as pessoas querem ser ou de direita ou de esquerda, mas é interessante isso aqui que o Walter Ebe fala. Se o cara acredita nisso, ele começa a ter um repúdio contra algo que está indo contra isso. Continuando mais um pouquinho, então ele fala, mas eu falei, ele gosta, esse que é um ponto interessante que ele fala, se ele não odeia, ele gosta um pouquinho. Então, é isso que é interessante de você analisar um pouco no nosso mundo, quer dizer, quando você começa às vezes a defender muito, eu vou dar um exemplo, né, que eu já fui um pouco mais desse, mas por exemplo, você fica pensando, não, mas aquele cara é criminoso, mas ele não é tão culpado porque olha a sociedade onde ele cresceu, é tudo verdade, tudo que você está falando, mas se você está se identificando tanto assim, toma cuidado se você não está usando inconscientemente isso aqui um pouco como desculpa para você poder pecar também. Você entendeu o negócio? Às vezes você está querendo defender tanto criminoso, coitadinho que está na favela, e ele realmente talvez é um coitadinho que está na favela, mas por que você está tão aí com essa bandeira? Entendeu? Quer dizer, você não consegue entender que na prática é muito triste que ele matou uma pessoa? Não te doeu? Então você gosta um pouquinho. Você está entendendo? Quer dizer, a pessoa ela tem um pouco dessa sensibilidade de pertencer. Isso tanto para um lado quanto para o outro, mas assim, é a gente conseguir se julgar a si mesmo e perceber, assim, uma pessoa que ela realmente não acredita naquilo, ela cria um repúdio àquele comportamento. De novo, não é julgar outra pessoa, não é apontar o dedo, mas é aquele comportamento, entendeu? Você tem um... Não, é o comportamento, e não a pessoa. Eu acho muito importante isso. Eu vi uma carta do Rebbe esses dias que eu achei super interessante. Estava tendo uma briga numa cidade, e isso que é legal de você ver. Eu gosto das cartas do Rebbe porque não são discursos teóricos. Às vezes você fala que ele está falando de uma coisa prática que estava acontecendo, sempre aconteceu. Estava tendo uma briga entre instituições. Que eu acho que Chabad abriu uma coisa e tinha uma outra instituição, e ele mandou uma carta para o Rebbe falando assim, como que eu faço para conseguir mostrar para eles que esse que é o caminho certo? O Rebbe falou assim, eu achei tão assim, inteligente, ele falou assim, conversa com eles, comunicação, explica, mas sempre enfatizando que o motivo que vocês estão fazendo isso não é por vocês, mas é pela causa. É pela causa. Quanto mais você tirar a pessoa da discussão e deixa os objetivos, o outro lado, o Rebbe fala assim, o outro lado vai perceber como vocês não querem ganhar nada com isso. Então eu achei muito interessante, né? Não era bem essas palavras, mas assim, para mim pegou muito porque eu falei assim, quantas vezes a gente vê pessoas brigando, pode ser política, direita, esquerda, em 2 minutos a briga virou pessoal. 2 minutos. Então já não importa qual é o melhor sistema para o mundo, mas você fuma maconha. E você, quem falou da minha vida, quem falou da tua vida? Quer dizer, a gente está querendo um sistema, entendeu? Quer dizer, por que as pessoas apelam para isso? Porque rapidinho a gente já não quer mais chegar numa conclusão certa. A gente quer defender a nossa opinião, porque a gente confunde a nossa opinião com nós. Eu falo para mim mesmo, porque assim, eu acho que é um aprendizado. Quanto mais a gente conseguir diferenciar nós da nossa opinião, mais você consegue entender contradições, mais você consegue bater um papo com uma pessoa que pensa o contrário de você, porque você não está falando nem de você nem dela, você está falando do aprendizado que aquela pessoa teve. Tipo assim, graças a Deus que eu posso falar com alguém daquele movimento juvenil, que eu nunca participei, porque talvez em meia hora de conversa eu vou ter toda uma bagagem de alguém que teve essa vivência a vida inteira, que eu não tive, porque nem eu sou culpado, nem ela é culpada dela ter, entendeu? Quer dizer, é óbvio que é isso que está acontecendo, mas a gente tem uma certa infantilidade que a gente leva rapidamente para o lado de quem vai ter razão. O que faz uma conversa ficar chata não é o fato, aquele cara, porque eu vejo muita gente falando, tudo aquela pessoa gosta de dar opinião, ou ela leva para o lado filosófico. O problema é que aquela pessoa faz isso de um jeito pesado. É isso que eu queria falar. Então eu senti, na conversa com o Pondé, que apesar que ele tem todas essas opiniões, ele é um cara super de boa, você está entendendo? Tipo assim, ele não vai ficar ofendido se você... Tanto é que eu acho que ele nem conseguiria estar no mundo acadêmico, que 99% das pessoas são meio o contrário daquele que ele pensa. Então eu só estou trazendo ele como exemplo, que eu quero falar assim, eu acho que... Vamos parar aqui, para a gente não atrasar ninguém, semana que vem a gente continua. Pero, para finalizar, eu acho que uma grande lição que a gente está aprendendo aqui do Tzadik, quer dizer... que eu nem estava pensando que eu ia pegar isso dessas pessoas. Eu sempre falo para vocês, cada ano eu aprendo mais no estudo do Tânia com vocês. Porque assim, quer dizer, o Tzadik ele é um exemplo de uma pessoa
que ele tem os ideais claríssimos, fortíssimos, consequentemente, ele tem um repúdio, alguma coisa que é contra Torá, mitzvot e tudo aquilo que a Hashem acredita, e ele é do bem, de acordo com a Torá, ele é o cara do bem. Estou trazendo para a nossa vida, finalizando, quer dizer assim, respondendo até a pergunta da Rafi, que eu espero que eu consiga responder assim, Rafi. Eu também, o mundo entrou um pouco nessa de Seshvan, isso é bom. Por quê? Porque estava tão grave, eu falei uma vez para você, as ideologias, que as pessoas falam, chega. Eu entendo totalmente o mundo ter entrado nessa. Chega, cansamos de ideologias fortes. Só levou a guerras, só levou a brigas. Tananana. Agora, o que está acontecendo no nosso mundo? É isso que o ponto dele aponta muito. Esse mundo do bem, que ninguém tem opinião, vai acabar chegando na mesma coisa. Por quê? Porque na verdade nós temos cérebro, na verdade nós temos opinião, na verdade nós temos emoções, na verdade a gente vai chegar a certas conclusões. Então a solução para isso não é ficar todo mundo sem opinião e sem preconceitos, e sem, não, assim, todo mundo parve, né? Igual a gente fala, todo mundo mais ou menos na mesma. Por quê? Porque quando a gente chega nessa conclusão, vai chegar a ter briga assim, por coisas bem menores. Eu acho que é isso que também quer dizer, as brigas elas vão continuar, mas por bobagens, entendeu? Quer dizer, já que a gente não briga mais por ideologias e por opiniões, a gente vai brigar pelo quê? Porque o ser humano não vai parar de brigar, porque agora... Então aí a briga começa, você vê infantilidades no comportamento, não vou entrar tanto nisso aqui agora, mas assim, é porque pisou no meu pé, entendeu? Quer dizer, agora o motivo que te provoca, lembra que eu trouxe aquela piada do Facebook, que o cara tinha o copo lá meio cheio, meio vazio, falou, esse copo está me ofendendo. Eu falei para vocês uma vez, mas quer dizer assim, hoje em dia, já que não pode mais ter nenhuma opinião forte, porque senão Chas Shalom vai ser preconceito contra algum grupo, então sabe quem virou teu Deus? Você mesmo. Porque não vai ter saída. Quer dizer, então o que a pessoa defende? Isso eu estou querendo te mostrar. Você pode ver, as pessoas, você não defende mais uma causa? Você não defende mais uma religião? As pessoas começam a defender o músculo que ela fez na academia, ou o cabelo que ela fez ontem. Eu estou dando um pequeno exemplo, mas tenta perceber isso aqui, quer dizer, o ser humano ele não para de ser ser humano porque ele virou schmatz. Então, voltando, o que eu estou querendo falar na prática? Eu acho que assim, se a gente consegue rir de nós mesmos, falando, claro que eu não sou a minha opinião, mas eu estudei esse assunto, eu vivo esse assunto, eu gosto desse assunto, eu me conecto, então me machuca. Graças a Deus, você é uma pessoa que me machuca uma coisa que vai contra meu princípio. Legal, cara, você está vivo. Entendeu? Quero te falar? Legal, você é uma pessoa viva. Agora, onde vai mostrar que você é open-minded? Onde vai mostrar que você é cabeça aberta? Que você não vai dar um soco na cara daquela pessoa que tem um comportamento. Mas você vai falar para ele, me machucou. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos dizer, porque eu acho legal a gente recuperar isso aqui. Uma pessoa que ela é sensível para os filhos dela, que ela é sensível para a família dela. Porque até isso o mundo está perdendo. Tem alguns discursos politicamente corretos que querem fazer, não vou entrar, é um pouco mais uma coisa de esquerda, assim, um pouquinho, que a gente é uma esquerda mais radical, que até começa a eliminar valores de família, entendeu? Querendo falar, por exemplo, assim, não, família não é mais importante, porque todo mundo é igual, tem que amar toda a natureza, entendeu? Não é só a tua família, a planta também. Lembra que eu falei uma aula sobre isso, que parece que o cara é do amor, né? Porque ele está falando, não é do amor, entendeu? Porque é a indiferença. Então, onde que eu estou querendo falar, antes da Chara ir embora, que a gente recuperar, é um sentido assim, claro que a intimidade com algum assunto ou com alguma causa é o máximo, porque mostra que você está vivo. Depois, talvez um dia você vai mudar. Mas, voltando, quer dizer, uma pessoa que ela tem uma sensibilidade com a família, e daí vem algum assunto que ofendeu, certo, a família dela. Legal que o cara ficou ofendido, entendeu? E Baruch Hashem, porque se a pessoa ela tem uma frieza ao ponto de, tipo, não me importa que falem do meu pai, que falem da minha mãe, que falem da minha religião, que falem da minha... Você entendeu? Não é saudável, isso eu tô querendo dizer. Não é saudável só alguém que não tem conexão, não tá nem aí que vão falar dos teus filhos. Você concorda? Eu acho um bom exemplo dos filhos. Agora, pega outras coisas da vida, é a mesma coisa. Se eu tô muito, vamos dizer, eu gosto muito do Rebbe. Claro que alguém vai falar mal do Rebbe vai me machucar. Agora, se eu for um cara zen, certo? Eu vou conseguir respirar, vou falar... Eu entendo que isso que essa pessoa está falando talvez nem seja a essência dele, porque talvez ele nunca teve a experiência que eu tive, ele não teve a ver. Se eu tiver a calma suficiente, eu até consigo trazer ele para o meu lado. Se eu não tiver, aquilo vai virar uma briga de boteco, como acontece em muitas sinagogas. Estou falando em qualquer lugar pode acontecer, que aquilo vira uma briga pessoal. Então acho que é legal se a gente sair com essa mensagem, cada um se trabalhar, da gente conseguir separar o pessoal do objetivo e da coisa que a gente gosta.